Israel e abriu o mar. Tua mão perdoou Davi e o fez reinar. Tua mão enviou Jesus pra me salvar. Tua mão proveu a cruz pra me resgatar. E a mesma que hoje está a me guardar e guiar, o mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti, me ajuda a descansar no teu agir, me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai, me ajuda a te temer cada dia mais. Boa noite! Vamos começar com a nossa oração? Que fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Na semana passada nós vimos que as mulheres foram até a rocha lá onde tinha aquela grande pedra e descobriram que Jesus tinha ressuscitado. Elas voltam, contam para os discípulos e aí em pouco tempo a cidade de Jerusalém só fala disso. Uns acreditam, outros não, outros querem ver para crer. 2 discípulos que estavam na cidade e agora precisam voltar para casa, pegam a estradinha de Emaús, porque eles moravam em Emaús. E nós vamos ver que eles vão conversando sobre esses acontecimentos de Jerusalém. Luciana, o que acontece nessa caminhada? No domingo de Páscoa, 2 homens saíram de Jerusalém e estavam indo para um povoado chamado Emaús. Durante o caminho, eles iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, que Jesus tinha sido morto na sexta e agora no domingo o corpo dele tinha sumido. Alguns diziam ter visto ele vivo, mas ninguém sabia nada direito. E eles estavam discutindo o que será que tinha acontecido com o corpo de Jesus. De repente, um homem apareceu no caminho e disse que também estava indo para o mesmo lado, se ele poderia ir junto com eles. Era o próprio Jesus, mas eles não o reconheceram. E eles começaram a caminhar. Então Jesus perguntou: mas o que é isso que vocês estão discutindo? Eles pararam indignados. Não acredito, acho que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E Jesus perguntou: o que aconteceu? É sobre Jesus. Suas palavras eram poderosas. Ele fazia grandes milagres, mas os chefes dos sacerdotes e as autoridades condenaram ele à morte e o crucificaram. E nós ficamos muito tristes, porque a gente achava que ele ia fazer de Israel uma grande nação novamente. Ele ia ser o nosso rei, mas ele morreu. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Então Jesus começou a explicar que eles não tinham entendido realmente o que aconteceu. E começou a lembrar tudo o que os profetas tinham dito que ia acontecer, desde Moisés. Ele foi explicando toda a história da Páscoa, que Jesus tinha que nascer, mostrar ao povo os planos de Deus, formar discípulos, tinha que ser condenado pelas autoridades, ser crucificado, para assim morrer pelos nossos pecados. Mas no 3º dia, ele ia vencer a morte e ressuscitar com toda a glória novamente. E os 2 homens iam escutando tudo com muita atenção. Chegando perto do povoado onde eles iam ficar, eles insistiram para Jesus ficar com eles, porque já estava quase noite. Então, eles entraram e na hora do jantar, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, nesta hora, eles reconheceram Jesus, que de repente desapareceu na frente deles. Um olhou para o outro e disse: era Jesus o tempo todo. Sim, você não estava sentindo seu coração queimando enquanto ele ia contando as coisas para a gente no caminho? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, para contar para os discípulos tudo o que tinha acontecido. Obrigada, Lu. Esses 2 homens conviviam com Jesus, conheciam e criam em Jesus, mas estavam numa profunda crise de fé. Por quê? Porque aquilo que eles conheciam, que eles sabiam, não estava casando com os últimos acontecimentos.
E aí nessa caminhada de Jerusalém até Emaús, que dava mais ou menos 10 quilômetros, de repente um homem se aproxima e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Eu imagino que eles tiveram vontade de falar de que planeta você é, que você não sabe o que está acontecendo. E daí esse homem fala: me contem, o que aconteceu? Esse Jesus, o Cristo, era homem de Deus mesmo, eles responderam. Ele tinha poder, fazia milagres, e depois que aconteceu toda essa situação, a gente tem certeza que ele é o Filho de Deus. E nós achávamos, a nossa crise é que nós achávamos que ele seria o libertador de Israel. E daí esse homem começou a conversar com eles e fez esta pergunta: é difícil para vocês entenderem que o Cristo precisava passar por isso? Então, esse homem explica para os discípulos qual era a conexão, a relação entre o Cristo e o Antigo Testamento. E ele vai falando, e a conversa fica gostosa, fica animada. E quando eles chegam em casa, eles falam: entra aqui, come com a gente, porque nós queremos continuar te ouvindo. E quando esse homem pega o pão, agradece e divide o pão, eles falam: é Jesus! E aí Jesus desaparece. E nós podemos ver aqui nesse fato uma característica de Deus, que é onipresença. Miguel, conta para nós o que é. Oi, galerinha, estamos em mais... Cadê vocês? Vocês não estão aqui. Oi, galerinha, estamos em mais um Plantão com Miguel. E essa minha amiguinha aqui é a Shirley. Amiguinha. A palavra de hoje é onipresença. Você sabe o significado da palavra onipresença? Não! O significado da palavra onipresença é alguém que consegue estar em vários lugares. Sabia que Jesus, depois da morte, ele conseguia atravessar paredes, não se prendia a um lugar só? Ele conseguia estar em todos os lugares, ele virou onipresente, sabia? Você já viu isso em algum lugar? Não sei. Tipo, Doutor Estranho, Ravena, Caçador de Marte. Será que os super-heróis se inspiraram nisso? Olha, pode ser. E será que nosso novo corpo vai ser assim? Será? Eu não sei. Fiquem com essa pergunta aí. Tchau! E você sabe que Jesus continua com esse atributo de estar em vários lugares ao mesmo tempo e nem sempre as pessoas percebem que ele está junto? Você já teve alguma situação que você na hora não percebeu que Jesus estava junto, mas depois, olhando para trás, falou: ele estava lá? Olá, tudo bem? Olha só, quero compartilhar com vocês bem rápido uma lembrança que eu tenho da minha infância. Não foi algo muito bom, algo terrível que aconteceu, que foi a perda do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade e naquele momento eu não percebi de jeito nenhum a presença de Deus. Não entendi por que alguém pudesse ser tirado e arrancado da minha existência daquela forma, né? Mas agora, quando eu olho para trás, eu percebo sim que Deus esteve presente. E como que Ele esteve lá naquele momento? Através das pessoas. Deus tocou no coração de muita gente para que pudesse me abraçar ou trazer algum tipo de recurso, alguma coisa que pudesse amenizar e ajudar a atravessar aquele momento, né? Então hoje sim eu percebo que Deus esteve presente, me fortaleceu, me ajudou a atravessar, tá bom? Fique bem, Deus te abençoe. A história aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei curiosa para conhecer uma igreja nova que tinha aparecido perto da minha casa e vários amigos estavam participando e diziam que era muito legal. Mas eu também tinha ouvido dizer que aquela igreja não era de Deus, que eles ensinavam coisas erradas. Mas eu estava tão curiosa que eu resolvi que eu ia lá um dia. Daí eu fui orando, pedindo para Deus me orientar, me mostrar se aquela igreja era de Deus ou se não era de Deus. Orei bastante e fui para lá. Quando eu cheguei, os meus amigos me receberam super felizes que eu tinha ido, tal, todo mundo muito legal.
E aí o pastor começou a pregar. E o pastor falou muita coisa que não combinava com o que eu conhecia de Deus e com o que eu conhecia da Bíblia. E eu já fui vendo que aquilo não era legal. Mas o que me deu mais certeza que aquela igreja não era de Deus foi porque Jesus estava dentro de mim. Eu sentia a presença dele. Ele prometeu que ia andar com a gente todos os dias. Mas eu sabia que Jesus não estava do lado de fora. Eu olhava para eles, para os meus amigos, para aqueles sorrisos todos, e eu não via Jesus lá. Então foi a certeza de que o Espírito Santo, Jesus Cristo, que habitava em mim, me deu que o que eu conhecia sobre a Bíblia e sobre Deus era verdadeiro e o que aquele pastor estava ensinando era falso. E aí eu caí fora. Oi, turma, tudo bem aí com vocês? Então, estão vendo esses busões passando aqui atrás de mim? Isso me lembra uma história que aconteceu comigo. Tinha uma época da minha vida que eu tinha que ir para a escola e acordar muito cedo, mas muito cedo. Eu tinha que pegar 2 ônibus. E eu não gostava desse curso, não gostava dessa escola. Eu ia assim, amarrado, parece que eu não tinha forças para ir. Mas eu tinha que ir, né? Mas era difícil, viu? No busão parece que eu tava sozinho, na escola parece que eu tava ainda mais sozinho, não tinha muitos amigos, sabe? Mas alguma coisa, eu sei que foi Deus, me deu forças para fazer uma oração, para entrar no busão. Eu fazia assim, entrava naquele ônibus e falava: vamos nós, Deus. Desse jeito, vamos nós, Deus. Era a única oração que eu fazia, mas eu fazia do fundo do meu coração. E Deus começou a ir comigo. Na verdade, Ele sempre estava ali. Mas eu comecei a perceber a presença dEle. E Ele foi me dando forças para todo dia acordar bem cedo, pegar aqueles 2 ônibus, ir para a escola, fazer aquele curso, fazer até novas amizades. E isso foi muito bom, foi muito importante para a minha vida. Então, a minha historinha bem curta de hoje é só para lembrar que com Cristo no barco ou no busão, tudo vai muito bem. Muito obrigada, e voltando lá para os nossos amigos que estavam em Emaús, depois que eles entendem que Jesus caminhou com eles, que Jesus comeu com eles, o que eles fazem? Eles largam tudo e correm para Jerusalém de novo. Por quê? Porque eles querem contar essa notícia, eles querem falar para os discípulos, para os amigos deles, que eles conversaram com Jesus, que Jesus estava junto, que Jesus está vivo. E eles voltam mesmo de noite, voltam rapidão para Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu quando eles chegaram lá? Os discípulos estavam reunidos, todos escondidos numa casa, porque estavam com medo do que ia acontecer. Então chegou Simão e começou a contar que ele tinha visto Jesus vivo. Neste exato momento chegaram os 2 homens de Emaús e também contaram tudo o que tinha acontecido e que eles também tinham visto Jesus. De repente, eles ouviram uma voz perguntando: "O que vocês estão conversando?" Quando eles olharam para o lado, viram Jesus, que tinha aparecido do nada, sem entrar pela porta. Todos ficaram muito assustados e com medo, pensando que era um espírito. Mas Jesus disse: "Por que vocês estão com medo? Olhem minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Peixe assado, vou até comer um pedaço para vocês verem que eu não sou um fantasma, nenhum espírito. Toquem em mim, vejam, sou de carne e osso, como vocês." Que legal a forma como Jesus trata a crise de fé, o medo dos seus seguidores. Ele vai até lá, ele explica por que tinha que acontecer, mesmo já tendo explicado. Jesus tem paciência. Não é lindo isso? Eu acho muito especial. E Jesus, essa característica de ser onipresente, de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, continua. Jesus está vivo e Ele pode estar na sua casa aí e pode estar aqui comigo agora. E Jesus pode também nos ajudar a lidar com as nossas dúvidas, com os nossos medos. E Ele vai ser a sua companhia e a minha companhia quando você for ao banheiro, quando você estiver brincando, quando você estiver dormindo. Então grava no seu coração que mesmo que você não sinta, Jesus está junto, porque Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo bem, pessoal? Vamos cantar uma música nova, mas muito antiga, que o tio Juninho cantava quando ele era criança. Então ele vai ajudar com as palmas aqui.
Ela é assim, ó. Vou contar aos outros que Jesus... Daí você tem que bater palma ali, tá bom? Vamos lá? Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo vou aonde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. Aprendeu? Então vamos lá do começo, de novo, assim, ó. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo vou aonde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade, a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. O nosso versículo dessa semana é uma promessa que Deus fez, que está lá em Hebreus 13:5, que diz o seguinte: não te deixarei, nem nunca, jamais te abandonarei. Vamos repetir? Deus fala isso para você e para mim. Não te deixarei, nem nunca, jamais te abandonarei. Até semana que vem e boa semana!